Hello! Hoje a pauta é sobre um assunto muito sério: racismo. Tem uma pesquisa na Datafolha que questionou sobre o assunto e constatou que 89% das pessoas que foram entrevistadas reconhecem sim existir o racismo no país. Quando essas mesmas pessoas foram questionadas se elas se consideram racistas, 90% diz que não. A questão é, o racismo está tão enraizado, tão estrutural, que às vezes a gente está sendo racista e a gente nem sabe que a gente está sendo racista. Então, se intitular não racista não é suficiente, não resolve o problema. O que você está fazendo para tentar mudar um pouquinho o cenário que a gente vive, que mata tantos e tantos jovens todos os dias? Eu sei que é um assunto que dói, que machuca, mas é nosso dever como cidadão conscientizar, estudar, saber o que está acontecendo para a gente tentar mudar um pouco da nossa realidade. Por isso hoje eu trouxe uma mulher guerreira que luta. Luana! Oi, Jéssica, tudo Luana bem? Genô, mulher, você não sabe a honra que eu tô, que felicidade de poder estar aqui com você, gravando. Ah, que bom. Tô louca para ouvir essa aula, né, que você vai dar para mim de um assunto tão importante, tão necessário, necessário principalmente para a expansão de consciência, porque, como a gente sabe, o racismo ele vem aí se manifestando em pequenas atitudes, muitas vezes as pessoas nem sabem que estão sendo racistas, então é muito importante a gente falar sobre. Eu queria te dizer que eu te admiro muito a sua luta. Eu imagino o quão desafiador foi para você chegar até aqui e o quanto deve ser difícil ainda se manter de pé, né, nesse mundo que a gente sabe que para a mulher negra incide opressão de gênero, de classe e ainda opressão de raça, né? Então, eu tenho que te dizer que eu sou assim uma super fã sua. Eu, como mulher branca e privilegiada, sei que é o meu papel, o meu dever estudar, entender e saber o meu papel nessa luta contra o racismo, né, para a gente juntos conseguir fazer aí alguma diferença, né? Então, muito bem-vinda. Eu queria ouvir de você, saber da sua história, da sua luta e como que foi para criar o Instituto Identidades do Brasil. Sim, Jéssica, obrigada pelo carinho, pela oportunidade, né? Enfim, fico feliz pela conexão, né, com a sua mãe primeiro e agora contigo, né? A gente se conheceu lá no seu LEP, então estou bem feliz da gente poder estar se conectando por aqui também. Primeiro eu queria fazer um adendo, dizer que não é minha luta, é nossa luta. É E aí nossa é luta. uma premissa que a gente aqui no Instituto trabalha muito, tá, Jéssica? E a gente fala muito isso com todas as pessoas. A igualdade racial é nossa causa. Assim como a luta pela igualdade de gênero deve ser uma causa não só das mulheres, Com mas de certeza. todas as pessoas, né? Então, cada vez que eu vejo um homem falando para mim, a luta pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, que são suas lutas, eu falo, não, são nossas lutas. Eu acho que parte da premissa da própria criação do Instituto, ela vem de encontro à disseminação dessa mensagem, dessa corresponsabilização, né? Deve ser uma responsabilidade de toda a sociedade lutar por causas que importam, né? Pela mudança das estruturas, pela forma, pela coexistência, né? Por uma existência sustentável de todos nós aqui nesse planeta Terra, enfim. Então, eu acho que chamar para uma corresponsabilização é algo que a gente tem tentado emitir como mensagem desde o princípio. Então, o Instituto ele nasce em 2016. Justamente eu costumo dizer que o Instituto de Identidades do Brasil ele nasce para fazer com que pessoas de diferentes identidades possam ter todos os tipos de trajetória, porque a gente entende que isso só se dá no plano do ideal, mas na realidade não é o caso. Então, quer dizer, se você é negro, mulher, deficiente, pessoa com deficiência, você vai ter muito menos oportunidades na vida real. E entender essa premissa faz com que você
consiga entender quais barreiras você tem à frente e quais estratégias a gente pode ter para vencê-las. Então, a gente parte da premissa que a gente quer falar com as identidades do Brasil, né? Como somos todas nós, a partir de diferentes lugares de fala, e chamar todas por lutas comuns que a gente entende que a mais urgente e latente, na nossa visão, no momento da criação do Instituto, foi a pauta da luta pela igualdade racial. A luta pela igualdade racial, ela tem já uma lei que a respalda, que é a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. E a gente percebe, de outro modo, que a sociedade se baliza com essa luta muito pela negação, do tipo, mas eu não sou racista, como se o racista fosse o diabo, ou o outro, ou o pai, minha mãe. Não, eu não. E aí as pessoas sabem que existe o racismo, mas falam que não são. Que não são, e às vezes, né? É aquilo que nem percebe, né? Exato. Então, a gente entende que a grande barreira, até para chamar uma pessoa, para convocar ela para a luta antirracista, também tem a ver com esse viés da negação, que ela não se vê como parte do problema. Então, a gente entende isso como uma mensagem, uma premissa fundamental, e aí entende, vamos reverter isso. Ao invés de dizer não ao racismo, diga sim à igualdade racial. Sim à igualdade racial quer dizer construir um plano de ações para que você consiga percorrer uma etapa antirracista e, sobretudo, se faça como parte do problema. Então, você reverte o eu não sou racista por eu sou sim racista, eu sou racista estrutural, né? Porque a sociedade se baliza, uma sociedade que está com um arcabouço de quase 400 anos de escravidão ainda tem as consequências de um racismo estruturado. Afinal, escravizou povos a partir da cor da pele. A gente ainda colhe as consequências disso. Então, você começa a se colocar como parte do problema para também ser parte da solução. E essa solução não tem que vir só da população negra, ela deve vir de todos, né? Como todas as lutas estruturais. Você não precisa ser homossexual para ser partidário da luta contra a homofobia. Você não precisa ser mulher para ser feminista, no sentido de ser pró-feminismo, né? Entendendo que você nunca vai sentir as dores de uma pessoa se você não estiver no lugar de fala dela, mas você pode muito bem apoiar essa luta de tantas outras frentes, dando recursos, dando possibilidades de ecoar essas vozes em outros lugares onde essas vozes ainda não ecoam, num grupo de família no WhatsApp, por exemplo, super machista, racista, homofóbico. Então, são formas de fazer. Trazendo consciência, né? Trazendo consciência. E tendo, por mais que eu não esteja nesse lugar de fala, né, falar sobre isso, né? Por mais que eu não tenha vivido o que muitas pessoas passam, eu posso ter empatia e falar sobre isso para tentar modificar de alguma forma uma estrutura que está sendo completamente equivocada. E Exato. ser humano, todos somos racistas, só que temos que nos identificar como seres humanos em desconstrução para poder evoluir. Não adianta ficar e ficar na negação de eu não sou. Imagina, assim eu não sou. Exato. E às vezes a gente aprende isso, Jéssica, muito pela via ou da própria ética familiar, ou da própria ética religiosa, né? Eu tenho, enfim, fiz uma temporada de um programa chamado Sexta Black, e eu conversei com a Lian Tai, que fez uma vez um vídeo, ela que é amarela, e vai dizer, tipo assim, não adianta eu falar Oponopono e Namastê se o resto do mundo vai se fuder, né? Assim, foi bem isso. Então, tipo, às vezes você tá tão conectado com a questão da paz interior, ou de você aprendeu com a sua religião que somos todos iguais, não devemos ver ninguém diferente, às vezes você se blinda do que é a realidade. E aí o convite aqui, o convite do Instituto desde o princípio foi: vamos todos olhar para a realidade e entender que a gente está numa realidade absolutamente desigual, especialmente quando a gente está olhando para a questão racial, especialmente para a questão dos pretos, pardos e indígenas, ou seja, os negros e os indígenas. Então a gente precisa convocar a sociedade a dizer sim à igualdade racial, a se entender como parte do problema e, portanto, parte da solução. Aí o Instituto estabelece... Desculpa, fala. Não, desculpa eu, cortei, mas entender também que sim, as minorias precisam de políticas que a beneficiem. Total, né? Total. Só que no caso da população negra, inclusive, a gente é maioria. Só que a gente é uma maioria que a gente chama de minorizada. Então você vai ver uma população que é
demograficamente a maioria do Brasil, então são quase 120 milhões de pessoas, uma população de pouco mais de 200 milhões, mas que não ocupam os principais cargos de poder, né? Do poder executivo, legislativo, judiciário, das empresas, e que estão, consequentemente, majoritariamente, por exemplo, enclausuradas na prisão, estão majoritariamente sofrendo aí os efeitos da Covid porque são os mais empobrecidos. Então, são maiorias numéricas, mas minorias ou minorizados em cargos de poder. Isso porque não tem oportunidades. Exato, exato. Então, o que faltam aqui, na verdade, para a gente modificar essa equação, e isso é bom para todo mundo, tá? São as oportunidades, né? Porque se a gente der oportunidades para todo mundo, o nosso país vai parar de se desenvolver pela metade. Por que o Brasil é sempre o país do futuro? Porque no presente a gente não olha para dar mais oportunidades. Então, esse vai ser um futuro que nunca chega. E aí a gente precisa olhar para essas oportunidades de maneira a dar elas igualitariamente, né? E especialmente para uma população que tem tido seu direito cerceado, tem tido seu direito bloqueado de ter acesso a tão múltiplas oportunidades, né? Como de ter um emprego de qualidade, como de ter acesso à educação. E às vezes são coisas tão, assim, dentro de empresas, por exemplo. Eu tava vendo eu tava refletindo, na verdade, assim, tem algumas coisinhas no processo de seleção de empresa. A pessoa precisa necessariamente saber falar, sei lá quantas línguas, precisa saber. Isso é uma prática racista, no fim das contas, porque os negros muitas vezes não tiveram oportunidades de ter esse ensino, esse privilégio que o branco tem, não é? Total, assim, eu diria assim, é uma prática de maneira geral excludente, né? É uma prática excludente. Eu acho que ela passa a ser racista também à medida que ela exclui muitos negros, mas há negros também que falam inglês, e aí as pessoas vão olhar e vão falar, tipo, você fala inglês? Isso já aconteceu comigo. Então, tipo, é só para dizer que, assim, é uma prática excludente, por quê? Porque só 3% da população brasileira fala inglês, né? Primeiro que aí tem todo um problema de educação do sistema brasileiro, de permitir não só o acesso a outras línguas, mas o acesso a tantas outras frentes de maneira qualitativa a partir do ensino público, o que tem que ser visto. Agora, ele passa a ser racista quando você até reconhece que boa parte dos CEOs das lideranças no Brasil sequer falam inglês, tá? Então, a gente tem uma grande gama de CEOs e lideranças que não necessariamente falam inglês fluente. Mas esses CEOs e lideranças que não falam inglês fluentes, eles conseguem, muitas vezes, por via da indicação, promover outras pessoas que também não falam o inglês superfluente e que vão ser, muitas vezes, preparados no próprio ambiente da empresa. Ou seja, uma vez que você entra na empresa, que você vê que tem a possibilidade de você ter acesso a oportunidades internamente, você consegue se preparar ali dentro daquele ambiente. E ok. O problema é você usar essa frente como uma chave de entrada para uma grande maioria que não teve acesso sequer à oportunidade de estudar inglês. Então, você usa esse critério para dificultar e impossibilitar a possibilidade daquela pessoa que, além de não ter inglês, não teve outras frentes do seu currículo por falta de oportunidades. E aí, justamente, a gente tem visto que a quebra da barreira do inglês tem permitido com que muito mais pessoas, e não só as pessoas negras, tenham acesso a um mundo corporativo como antes não tinham. O que a gente precisa, para além disso, é olhar afirmativamente para pessoas negras, tanto aquelas que têm quanto aquelas que não têm inglês, e prepará-las para dentro do mundo corporativo, uma vez que já tiverem sido recrutadas para isso, por isso têm sido feitos cada vez mais processos seletivos voltados para pessoas negras, para que elas possam ter pelo menos a possibilidade de ingressar naquele ambiente. E o inglês como barreira de entrada, ele tem essa premissa, ele impede até mesmo de pessoas que, negras ou não, que pudessem ingressar naquele mundo corporativo, tendo toda uma série de competências e talentos a desenvolver naquele ambiente, que eles não possam ter acesso a essa entrada por causa de um inglês que muitas vezes nunca vai ser usado. Então, tipo, tem essas questões que a gente precisa ver e eu entendo que o inglês ele é excludente de maneira geral num país onde só 3% fala inglês. Ele passa a ser racista onde ele sistematicamente também exclui os negros. A gente pode, obviamente, mudar esse critério, não abrindo mão do inglês. Eu acho que o inglês tem que ser algo que a empresa mesmo investe
quando a pessoa já está dentro, por exemplo, é super possível, mas não pode ser uma barreira de entrada, quero dizer. Total. E como que o ID Brasil trabalha com isso, com essa criação de oportunidades? Parceria com Então, empresas? sim. A gente tem 3 pilares, que são empregabilidade, educação e engajamento. Nosso principal pilar é empregabilidade. No que diz respeito, a gente montou uma ferramenta chamada Selo Sim à Igualdade Racial. Esse selo ele é uma ferramenta, ele não é uma certificação que certifica qual empresa é mais ou menos racista, no modelo que a gente conhece de certificação. Ele é uma ferramenta, ele permite com que a empresa faça uma avaliação, tenha ali um checklist de ações que valem pontos, e esses pontos vão se somando para que ela possa passar de fase. Então, uma empresa que começa com a gente no selo sem igualdade racial, imediatamente ela começa no estágio de compromisso, ou seja, eu como empresa me comprometo a produzir uma série de resultados sobre essas práticas aqui listadas. E aí, ano a ano, essa empresa é avaliada para saber se ela vai passando de estágio em estágio. Vou dar aqui alguns exemplos dessas práticas. Por exemplo, eu tenho um censo étnico-racial que me diz quantos negros eu admiti, quantos eu demiti, quantos eu promovi, porque aí eu vou ter um número até para poder comparar ano a ano para saber como é que estão as pessoas negras, né, o contingente de pessoas negras aqui internamente. Eu tenho treinamentos para as pessoas porque eu entendo que não existe uma educação racial nas escolas. Então, internamente na minha empresa, até para não ter casos de um racismo que é criminal, a gente está falando de um racismo estrutural que está presente nas piadas, mas existe também um racismo criminal, que é eu matar uma pessoa negra no estacionamento porque ela é negra. Isso acontece, a gente vê isso aí nos dias de hoje. Total. Então, eu preciso treinar a minha força de trabalho a respeito do racismo institucional e do racismo criminal, por exemplo, explicar as melhores práticas, a conduta da empresa em relação a isso. Eu tenho, por exemplo, conexão com universidades onde tem uma maioria negra, e eu possa me conectar com esses canais para constantemente recrutar destes canais, porque muitas vezes eu digo, onde estão os negros? Sendo que eu só me conecto com centros acadêmicos, universidades, hunters, que só me trazem pessoas brancas. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito a longo prazo. Então, eu preciso me conectar com universidades e centros acadêmicos e grupos de trabalho que tenham muitas pessoas negras, para eu poder trazer mais profissionais negros para esse ambiente. E trazer, inclusive, significa não só na hora da contratação. Essa pessoa precisa saber o que a minha empresa faz. Porque muitas vezes você tem, dentro de muitas famílias negras, por conta até do contexto da escravidão, que você tem que muitas famílias são as primeiras, têm os seus primeiros formandos ou formados no ensino superior nessa nossa geração. Então, se eu tenho um pai faxineiro, uma mãe pedreira, como é que eu vou saber o que é ser cientista de dados? Então, fazer essa conexão com centros acadêmicos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, é fundamental, até para poder semear naquele aluno, naquela aluna, uma vontade de longa data de ter essa profissão e conhecer essa profissão, que você só se interessa ou quer ser aquilo que você conhece, né? Caso contrário, você vai querer ser jogador de futebol, passista. Exato. Eu vi uma entrevista até que você deu, falando que você estava num projeto na favela e estava conversando com uma criança, perguntou para a criança o que queria querer ser quando crescesse, e ele falou segurança. Né? Isso, porque é profissão de preto, é isso. É a profissão dele. Não aumenta o espectro dele de... Não. Ele quer alguma coisa que seja que ele ache que é para ele. Ele está crescendo já, uma criança de 9 anos de idade já está crescendo com isso na cabeça. Então, isso na cabeça. Então, quer dizer, a gente acabou de perder, sei lá, o novo diretor do CELEP, a nova pessoa de qualquer outra empresa, o novo presidente ou presidenta do Brasil. Total. Porque essa pessoa não consegue se enxergar lá. E obviamente, né, todo estereótipo é uma via de mão dupla. Ele é tanto do empregador para com essa pessoa, quanto da pessoa muitas vezes para ela mesma. Então, ela acha que ela não é capaz. Você não é capaz, assim, você acha que você tá ali convencido de que por você ter nascido onde você nasceu, com a cor de pele que você tem, com a orientação sexual que você tem, o gênero que você só tem uma gama limitada de opções. Que você precisa saber sambar. É isso, que você precisa saber sambar, que você
se mulher precisa ser dona de casa ou seu principal papel na vida é ser mãe, como se isso fosse único em si mesmo, como se fosse essa a principal função da sua vida. O né? seu Não papel, a sua missão Exato, de vida é a sua essa. missão de vida, como se não fosse parte do que pode ser a sua vida, mas como se você só tivesse vindo a Terra, né, o planeta, para essa função. E isso é muito perigoso. A gente desperdiça e perde muitos talentos e muitas possibilidades por conta dessa crença limitante. Então, a gente precisa falar mais a respeito para poder despertar nas pessoas, aquelas que quiserem refletir mais sobre isso, que é possível, quer dizer, que deve ser possível outros tipos de papel. Não estou dizendo que é possível, porque às vezes realmente é difícil. Eu não vou aqui romantizar, mas é complexo. Então, o Instituto, a grande missão do Instituto é a mudança de culturas corporativas. Para ter um foco, a gente se foca no mundo de trabalho privado, né? Então, a gente desenha para as empresas um questionário que tem questões, como eu pontuei, do censo, do treinamento, da conexão com a sociedade, comunidades onde tenham majoritariamente pessoas negras e por aí vai. Cada questão vale pontos. E aí a empresa vai preenchendo esse questionário ano a ano e sabendo se ela continua no mesmo estágio ou avança. Ou se ela pontuou, avançou. Exato. Então, é uma forma que a gente achou fácil, né, no sentido de tangibilizar para as empresas uma jornada que fosse factível e não só, tipo, quero ser antirracista, como eu vou fazer? Tá aqui seu checklist, pontue aqui e permaneça sempre refinando suas práticas, né? O Instituto é quem avalia isso hoje, mas a gente entende que cada vez mais, se as empresas, a gente tiver um contingente importante, a gente vai terceirizar essa avaliação, mas ainda tem um número restrito de empresas que fazem isso. A gente tem metas muito ousadas para fazer com que as 500 maiores empresas do Brasil tenham aderência, hoje são 20. Que já é um número. A gente que já é um número, né? Que já é um número. Antes de George Floyd eram 6, né? Exato. Então acho que também tem uma questão. Então a gente está aí lutando dia após dia para fazer com que as empresas tirem essa vontade de ser antirracista do papel e coloquem ela na prática. Então eu diria que a maior contrapartida social do Instituto foi ter elaborado uma ferramenta que permite com que as empresas tirem uma pseudo-vontade do papel, uma intenção, e transformem essa intenção em práticas concretas e essa motivação de continuar evoluindo, né? Que é por onde a gente puxa. Aí a gente tem o pilar de... dar um empurrão. Aí a gente tem o pilar de... desculpa. É dar um empurrão porque tem gente que fala, eu quero mudar, mas não fica sempre indo na inércia. A gente tem mania de ficar continuando na inércia e nada muda e vai ficando. Então, assim, o seu trabalho é muito importante, que é tipo, vamos lá, sabe? Vamos mudar isso aí, tá errado. Total. Trouxemos consciência, agora vamos mudar. Aí tem educação também, né? Educação. Então, você falou uma coisa, né? Que o nosso papo aqui não é zero linear, né? Porque vai puxando várias coisas, né? Você falou uma coisa que acho super importante, né? Que você traz, que é tipo desse empurrão. Eu estou também colunista da revista Ela, do jornal O Globo. E aí a minha primeira coluna do ano foi anti-resignação. Eu recebi muitos feedbacks de mulheres e tal, enfim, falando sobre isso, né? Que a gente não pode, a gente tem que olhar para a realidade com todas as suas travas, todas as suas barreiras, mas a gente não pode cruzar os braços, sabe? Eu sei que é difícil, eu não estou romantizando em nenhuma maneira, mas a gente precisa tomar doses diárias de anti-resignação, no sentido de, cara, não dá para só tipo, aceitar as coisas como elas são. Eu sei que a sociedade é machista, mata X mulheres por minuto no Brasil, é racista, a cada 23 minutos uma pessoa negra morre, especialmente um jovem negro de periferia. Mas, cara, o que a gente está fazendo para mudar essa realidade? Ainda que seja no microcosmo. Então, ao mesmo tempo, eu coloquei até nessa coluna, a partir do aprendizado e da escuta de muitas mulheres e homens, né, que eu tenho feito nesses últimos anos, que eu tenho aprendido também a celebrar as pequenas conquistas. O que são as pequenas conquistas? São esse tipo de diálogo que a gente está tendo. É você celebrar uma mulher que chegou num cargo de liderança, tipo, cara, tá acontecendo. Não vai ser, feliz ou infelizmente, com a velocidade que eu quero. Eu queria acordar, piscar o olho
que todo mundo está com a vacina do Covid, que as mulheres negras, que amanhã todas as empresas assinem um tratado que vão contratar 50% de mulheres negras para o seu conselho e para o seu board executivo. Mas não é assim, né? Tem a expectativa e a realidade. No entanto, eu posso celebrar a Jéssica ter um programa, eu posso celebrar a Rachel ter ido para o conselho do Grupo Soma, eu posso celebrar coisas que estão acontecendo. E aí eu começo a também... E a gente não dá valor, né? A gente não dá valor. Algumas coisas que acontecem, vão acontecendo, a gente fala, deixa. Ou a gente fica sempre eternos insatisfeitos, né? A gente fala assim, não, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar muito mais acima. Exato. Eu acho que se a gente pelo menos encontrar um equilíbrio, eu acho que a gente tem que, obviamente, tem que ser... A dose de insatisfação te ajuda a sempre querer avançar e aprimorar e querer mais. Mas a gente também precisa tomar o antirresignante, né? No sentido de não parar com aquilo que foi feito ou não deixar de celebrar as pequenas conquistas, que são super importantes, né? Eu comecei com R$0 e 0 pessoas. Hoje tem 22 pessoas trabalhando no Instituto, em 4 anos. Então, eu preciso celebrar a minha equipe, eu preciso pegar e parar em momentos e falar, cara, vocês são incríveis e a gente só tá fazendo a diferença porque a gente tá junto. Exato. Né? Então, tipo assim, é celebrar cada centavo que entra, é celebrar cada conquista que vai, e aí vou entrar já no pilar de educação. O pilar de educação, ele serve exatamente para isso também, né? A gente quer multiplicar as possibilidades de oportunidades educacionais que profissionais e jovens negros têm. A gente percebeu, eu conversei isso muito com o time do CEULEP até, né? Eu vou citar o CEULEP pela referência que a gente tem aqui, que existem muitas vezes dentro de instituições de ensino programas de bolsas de estudos, mas esses programas, eles não necessariamente eram direcionados a profissionais ou jovens negros. Né? Então, você vai hoje na Fundação Lehman estudar, não sei o quê. Tem gente incrível lá, isso não resta a menor dúvida, mas, tipo, não tinham pessoas negras. Então, me dá um diagnóstico de que muitas vezes essa informação não chega para pessoas negras. E quando elas veem também essas pessoas ali entre as contempladas, elas também acham que aquilo não é para elas. Então, o pilar de educação, ele nasce com o objetivo de levar essas oportunidades intencionalmente para profissionais e jovens negros, oportunidades de bolsas de estudos. Nosso primeiro parceiro foi o CEULEP, em 2016. Então, a gente começa a levar cursos de inglês para jovens e profissionais negros. E um processo que é muito importante, né? É uma situação de ganha-ganha para todos os lados. Hoje a gente tem a Carla, que é formada pelo CEULEP, fala inglês fluente, está trabalhando numa multinacional. A gente tem mais de 200 bolsistas. Nossa, dá um quentinho no coração isso, É um quentinho muito gostoso. A gente se vale aqui muito desse quentinho para sempre aquecer nossa jornada. E o CELEP teve um papel muito importante, assim como a EF, depois a gente fez parceria com a Fundação Dom Cabral, e a gente sempre é muito grato a todos os parceiros de educação. E você vê que na verdade, é uma parceria de mão dupla, né? Por quê? Porque, obviamente, o CEULEP leva isso para os investidores, dizendo, olha, a gente também tem um papel social, veja só, a gente está em parceria com o IDBR, mas os próprios bolsistas, eles também chegam e falam assim, gente, olha só os exemplos aqui que vocês estão trazendo de inglês, são só de famílias brancas, não tinha uma ilustração de uma mulher negra executiva no livro e tal, e o quanto, tipo, essas referências eram excludentes enfim, elas só eram reprodutivas de um mesmo sistema, né? Tipo assim, não tinham às vezes mulheres, tipo quando falava sobre inglês para negócios, era a figura de um homem engravatado, branco, né? Então, esses alunos vão trazendo essas questões, essas pontuações, e aí, em um determinado momento, até onde eu saiba, o CEULEP até revisou esses materiais, enfim. Então, passou por um momento bem legal, assim, de questionamento até mesmo do tipo, da forma de fazer. Né? Então, eu acho que essas trocas, elas são fundamentais. Eu costumo dizer que ser antirracista é fazer um favor para si mesmo. Então, quando você vai atrás de uma série de conhecimentos que não chegaram até você, até mim, porque a gente tem uma educação eurocêntrica, a gente está expandindo os nossos horizontes de mundo. A gente entende que, assim como fazer uma pós, assim como fazer um curso de especialização, eu também posso aplicar mais para ser antirracista, porque isso abre para mim novos horizontes, novas frentes, novas formas de pensar. E aí a gente não só entendeu que a gente precisava abrir
oportunidades de bolsa de estudos, então fazendo parcerias com diversas instituições, mas também de letrar esses alunos, porque muitos deles, mesmo negros e periféricos, também tinham uma visão eurocêntrica, que é aquilo que eles bebem. E aí a gente também começa a letrá-los também nas questões raciais, e a gente também, recentemente, em 2020, lançou um EAD, que é o EAD que a gente tem para letramento antirracista, né, para facilitar esse acesso a conteúdos de uma forma rápida e compilada. Então, todos os nossos alunos passam por esse EAD e ele também é aberto ao grande público, né? E a gente tem um pilar... Diga. Deixa eu só falar sobre esse pilar. Ele é, assim, extremamente necessário, porque tudo vem a partir da educação. É aquilo que a gente estava falando. Quando a gente aprende o que quando a gente aprende quando a gente é criança, a gente tem isso, a gente leva para nossa vida inteira. Isso vai moldar a nossa personalidade. E o que você trouxe da representatividade aí em livros, ou quando você vai falar de homens de negócio, um homem branco, engravatado, é muito isso. Não é só para crianças negras, é para crianças brancas verem o negro lá também. Entendeu? E esse negócio de representatividade é muito importante. Eu vi uma fala sua no TED falando que você pequena, você se desenhava loira do olho azul. Sim. Porque falta representatividade. Você como modelo foi uma pessoa que sofreu muito nesse meio, né? Total. Assim, é gritante, assim, porque às vezes as pessoas acham que representatividade é uma coisa... ou banal, ou algo menor, né? E não é, porque muitas vezes você projeta a sua própria expectativa de vida em cima de uma figura, né? Em cima de uma projeção. Então, se você pode dizer, eu quero ser como Michelle Obama, não interessa, você pode ser a Michelle Obama da sua casa, ou do seu trabalho, da sua forma, né? Não é necessariamente ser uma primeira dama, mas é você poder ter em que se projetar. E é óbvio que algumas pessoas vão conseguir trilhar carreiras e questões incríveis sem projeção, né? Porque elas vão ser as primeiras a chegarem lá e tal. Mas quando você já tem um caminho traçado, ele tende a ser mais rápido e menos doloroso. Então, a representatividade é um grande encurtador de caminhos. Ela faz com que você consiga se projetar, com que você consiga ter as informações necessárias para poder chegar onde você quer chegar. E se autoaceitar. Se autoaceitar. Porque a gente vê hoje muitas mulheres com problemas de autoestima, com transtornos alimentares, transtorno de imagem, porque querem sempre chegar num padrão que é praticamente impossível, que é aquilo que é visto como o belo, né? Total. Então a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. E a gente tem um terceiro pilar, que é um pilar de engajamento, onde a gente faz eventos e campanhas ao longo do ano para poder engajar a sociedade pela pauta antirracista. Então, a gente faz o Prêmio Sim à Igualdade Racial, o Fórum Sim à Igualdade Racial, que são formas da gente poder falar com pessoas para além da nossa bolha. Então, o prêmio, desde o ano passado, virou um programa de TV no Multishow. A gente fez o Prêmio Sim à Igualdade Racial, enfim, entregando as premiações para as pessoas que fazem essa igualdade racial acontecer. De novo, a gente não vai pela via da negação, a gente vai pela via do quem está fazendo, a gente mapeia e reconhece quem está fazendo isso acontecer, desde da aldeia quilombola, no Tocantins, a mulher que está ensinando Iorubá para as crianças em Salvador. A gente quer entender quem está fazendo. A gente sabe que o Instituto não é o único fazendo, tem muita gente fazendo muita coisa incrível. E às vezes a gente se deixa cegar meio que, sei lá, pela corrupção, por várias coisas e deixa de olhar tanta coisa incrível que está acontecendo no Brasil. E a gente também tem só importar o que está acontecendo, né? Tipo assim, a Beyoncé tá doando 2 milhões de dólares, não sei o que lá. Cara, mas tem gente aqui incrível fazendo um monte de coisa legal também. Então, o prêmio ele serve para esse fim, para mapear e reconhecer pessoas, empresas, iniciativas que estejam fazendo questões em relação à pauta antirracista. E tem o Fórum Sim à Igualdade Racial, que é para conectar pessoas e empresas em relação a oportunidades de trabalho, para que as empresas falem mais sobre suas culturas, o que estão fazendo pela pauta antirracista, enfim. E a gente faz também encontros de liderança dentro desse pilar, a gente tem a nossa camiseta, que é também uma forma... Eu já quero, eu quero muito. Tem que usar, ó, vestir a camisa literalmente. É linda essa camisa. Essa aí foi feita nas favelas pelas mulheres negras que... Então, tem duas versões, né? Essa aqui é print, a gente tem uma parceria com a Básico.com hoje e posteriormente deve virar uma parceria com a Ering. E a gente tinha uma versão, né? Tinha /tem, porque depende de demanda.
que é uma versão Tricô. crochetada. Elas faziam de crochê artesanal e tal, com as crocheteiras da Rocinha. Aí são essas são as ações do pilar de engajamento, e além disso, quem quer pode doar para o Instituto, que a gente tem vários conteúdos gratuitos no nosso site, é uma forma também da sociedade se letrar absolutamente gratuitamente. Então, a gente tem uma equipe que é dedicada a produzir esse conteúdo para poder transmitir esse conhecimento para quem quiser usar. A gente já sabe que vários professores de escolas públicas usam esse conteúdo nas suas aulas, professores de universidades, enfim. Nossa, então, a gente fica muito feliz com isso. Que trabalho necessário. Agora, qual que foi a sua, assim, você teve um start, tipo assim, não, preciso fazer alguma coisa para mudar isso aí. Na sua história de vida, o que aconteceu que você falou, não, eu vou criar um instituto e eu vou fazer essa diferença? Olha, eu podia citar milhares de coisas, mas hoje eu vou citar especialmente ter tido uma chefe negra. Eu tive uma chefe negra quando eu fui fazer o programa Ciências Sem Fronteiras, eu fui intercambista do Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo federal, né, há anos atrás, que permitiu com que eu, que não tinha dinheiro para pagar um intercâmbio, fosse estudar fora. E eu era a única mulher negra da minha turminha de intercambistas. Aí nessa época eu fui voluntária da campanha do Barack Obama e depois trabalhei numa agência de publicitária com uma mulher negra que falou, cara, você é incrível, sabe? Tipo, ter tido uma mulher negra, de novo, a pauta da representatividade, que falou, cara, você é incrível, vai lá e faz a tua parte, vai dar tudo certo. Numa época que tinha um presidente negro nos Estados Unidos, eu acho que para mim foi fundamental, no sentido de injetar essa potência do tipo, tá, agora eu vou voltar para o Brasil, e agora? O que eu vou fazer para mudar essa realidade? E aí eu voltei certa de que eu podia fazer alguma coisa, com muitas dúvidas, mas com a certeza de que se eu tinha tido aquela oportunidade, eu precisava multiplicar. E aí foi aí que começou a enorme saga do Instituto. Que incrível. Nossa, e chegou até onde você chegou hoje e ainda vai voar. Agora me fala uma coisa. Amém. Vai. Eu como mulher branca, qual que é o meu papel nessa luta? Como você falou, a gente tá junto, é nossa luta. Mas muitas vezes a gente não sabe como agir, sabe? A gente não sabe como que a gente, qual que é o nosso papel? Primeiro é saber que é tua luta também, né? Que Uhum. eu digo sempre, tipo assim, é nossa Você falou luta. lindamente, é exatamente isso. Eu acho que tem a ver com isso. Eu converso, obviamente, com muitas pessoas brancas o tempo todo. E eu acho que se apoderar dessa luta é fundamental. Eu acho que o entendimento de fazer parte de lugares de fala diferentes, ele é fundamental, mas ele não deve fazer com que a pessoa branca cruze os braços, pelo contrário. Porque a tua voz, Jéssica, ela ecoa em lugares onde a minha não vai ecoar. Porque geralmente as pessoas que têm lugares de fala semelhantes, elas se identificam. Então você provavelmente vai conseguir tocar o coração de outras mulheres brancas com muito mais facilidade do que eu. Por uma série de questões, experiências que vocês têm em comum, suas amigas, as pessoas que você pode circular, suas primas, sua mãe, seu pai, etc. Então, tipo, a partir dotada de uma informação que para você faz sentido e que não necessariamente é reproduzida no seu grupo de família do WhatsApp, você vai poder minar qualquer tipo de piada racista, de atitude racista. Você vai poder ir lá no seu LEP e cobrar. Pô, vocês deram as bolsas de estudos, mas e agora? Quantos funcionários negros você tem? Cadê o diretor negro do seu LEP? Sabe? Que é uma coisa que a gente de fora que fazendo, mas se você faz, é outra voz ecoando isso. Então, eu digo que para uma pessoa branca, assim como para qualquer pessoa, ser antirracista é ter um checklist. O que eu vou fazer esse ano para apoiar essa pauta de uma forma mais consistente? Bom, eu vou apoiar uma instituição negra, eu vou comprar de mulheres e homens negros, eu vou ler mais sobre essa temática, eu vou comprar autores negros. Eu vou cobrar da empresa onde eu trabalho, de onde minha mãe trabalha, de onde meu pai trabalha, de onde meu namorado, minha namorada, meu parceiro, minha parceira trabalham, mais pessoas negras. Eu vou cobrar das empresas que eu sigo mais protagonismo negro e indígena. Eu quero saber o que elas estão fazendo. Então, se você tiver ali 5 ações, 2 ações que você possa constantemente revisar e saber o que está acontecendo, já ajuda. Tipo, na próxima eleição em 2022, eu quero votar em candidatos negros. Sim, então, tipo, eu vou fazer todo o possível para acompanhar quem está fazendo projetos de lei sobre isso. Eu quero entender, eu quero cobrar das pessoas que eu já votei agora que façam isso. Eu vou lá no site da Câmara e cobro dos vereadores que eu votei, tipo assim, cara, faz um projeto de lei sobre essa pauta.
É E acho isso. que iniciando assim, o começo de tudo, acho se interessar, expandir a consciência, né? Querer estudar, querer entender a história, o que que acontece. Porque aquilo que eu estava falando, às vezes as pessoas são racistas e elas nem sabem que elas são racistas. Então existem termos hoje em dia, por exemplo, sei lá, fazer nas coxas, criado mudo, que são umas coisas que a gente fala. Esses dias uma amiga minha falou, ah, não, porque tem esses termos. Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe? Sim. Que a gente fala umas coisas que tá no nosso vocabulário já. Então, tentar mudar também algumas coisas, algumas atitudes que são pequenas, não custa a gente tentar começar a Total, mudar total. pequeno, né? Total, total. E espalhar essa consciência no teu círculo, na tua bolha. Porque é isso, né? Talvez a forma como eu vou falar, ou o termo que eu vou usar, o canal que eu vou usar, não necessariamente vai chegar no teu canal. Então, Exato, se cada um fizer a tua parte, já ajuda. exato. Ô, Mas Lu, tem que começar por ações pequenas também. Pra... exato. Começa baby steps, É vai isso. devagarzinho que uma hora você já tá, tipo, cresce. Tem que ter paciência. A palavra para tudo é Paciência. paciência. Você acha Isso. você acha que tem, assim, na sua visão de anos para cá, as coisas estão evoluindo positivamente? Por mais que tem uma onda de pessoas extremamente retrógradas, né? E cabeça extremamente fechada, que se recusam a olhar outras visões e querem pensar dessa forma e não querem mudar. Mas, assim, de forma geral, você acha que estamos evoluindo? Eu acho que sim, né? Eu costumo dizer assim que eu não tenho outra opção senão ter a esperança de que as coisas estão mudando. Uhum. Eu acho que a gente, foi o que eu falei, acho que a gente também tem que celebrar as microconquistas. Eu acho que até é uma microconquista ter mais visibilidade dos casos de feminicídio, por exemplo. É até uma microconquista ter mais visibilidade dos casos de racismo, porque antes eles nem viravam estatística. Então, tipo, a questão é, a gente pode ficar muitas vezes frustrado que, putz, a gente está vendo várias mulheres sendo assassinadas. A gente está vendo pessoas negras sendo assassinadas diante de nós, ou pessoas que têm casos absurdos de racismo, absurdos assim, na verdade tem o tempo todo dia, a estrutura é assim, mas tem alguns casos fatais diante de nós, né? E quando a gente se dá conta disso, a gente pensa que há anos atrás isso nem virava notícia, né? Então, eu acho que olhar por essa ótica pode também nos ajudar a ter uma visibilidade de sim, as coisas estão mudando. E olhar pela ótica do tipo, é horrível ver mulheres morrendo, é horrível ver pessoas negras de maneira geral, mulheres e homens desempregados ou sem a possibilidade de ascender, mas isso ter ganhado pauta de uma forma positiva, por ter ganhado pauta, e de outra negativo, por a gente precisar continuar lutando. Então, eu acho que sim, estamos evoluindo. Na velocidade que poderíamos e deveríamos? Não. Mas estamos evoluindo. Isso é, assim, essencial. E não podemos deixar de lutar e abrir a consciência e se unir. Eu acho que esse é o ponto principal. É o que você falou que é lindo. A gente está juntos. Essa luta é nossa. Luana, queria te agradecer muito por esse papo. Assim, para mim, eu tenho estudado muito sobre isso recentemente, né, para justamente expandir minha consciência, entender e ver o que eu posso fazer, porque assim é devastador, é muito triste você ver o que está acontecendo, mulheres sendo mortas simplesmente por serem mulheres, negros sendo mortos simplesmente por serem negros e tendo a sua liberdade privada, né? Sendo privados da liberdade, isso é horrível. E parabéns pelo seu trabalho. Muito, eu te admiro demais. Muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Jéssica. Foi um prazer também. Finalmente conseguimos casar as agendas. Peço desculpa aí pelos atropelos no meio do caminho. A agenda está bem intensa, o que é bom por um lado, mas por outro, às vezes fica um pouco difícil de ter um bate-papo tão bacana, com essa possibilidade de troca e aprendizado mútuo, né? Para mim também é sempre um aprendizado, uma troca, né? Agora descobrir teus conteúdos e poder acompanhar e ver o crescimento disso, acho que é sempre um aprendizado mútuo, né? Nunca é unilateral. Te agradeço pelo convite
E eu sempre estimulo, né, nas conversas que eu tenho, a fazer de fato esse checklist. Eu acho que você traz uma pauta que é tipo assim, é horrível, é triste ver pessoas negras morrendo, mulheres morrendo por serem mulheres, e eu acho que nesses últimos anos eu tenho me provocado muito a tentar pensar o que a gente pode fazer por essa população em vida, né? Porque a morte, a gente pode justamente chorar, clamar por justiça, se entristecer e tentar fazer algo melhor. Mas o que a gente está fazendo em vida pelas pessoas, né? O que a gente está fazendo em vida para que as coisas melhorem? Como é que eu estou levando essa temática para minha família, para os meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sei lá, afilhados, etc. Como é que eu estou levando isso para o meu relacionamento? Como é que eu estou levando isso para uma conversa de bar, que seja? É fazer com que esses tipos de temática, eles saiam só dessa troca, desse programa, dessa troca que você está tendo aqui comigo, mas que eles possam se traduzir em diferentes micromomentos da tua vida, para que isso de fato faça sentido e que você possa perceber até uma trajetória, né? Então, essa era eu quando eu conversei com a Luana e essa sou eu agora, 2, 3 meses depois de ter falado com a Luana, com a outra pessoa e tal, enfim, com uma série de outras pessoas. E aí você perceber que existe uma trajetória, né? Eu acho que se você conseguir botar isso de pouquinho em pouquinho na tua vida, eu acho que isso também te dá essa sensação de ter caminhado, né? E é o que eu tenho tentado fazer também, só para te dar um exemplo, tipo, eu me coloquei muito, tô me colocando muito intensamente também com a pauta indígena, que é uma pauta que eu pretendo me aprimorar, então eu acho que sempre a gente tem que se colocar nesse lugar de desconforto, onde é que eu não estou olhando ainda, o que eu posso olhar mais e aprimorar mais, e não por acaso estou usando aqui um brinco do povo Eu Chiquilim. vi, lindo! De poder, tipo, apoiar os artesanatos, divulgar os povos, divulgar a sabedoria, divulgar o que está acontecendo, pegar um post num LinkedIn, num WhatsApp da vida, divulgar isso internamente, ler mais sobre, trocar o índio pelo indígena. Tipo, eu tenho uma filha pequena, então toda vez que a professora canta 1, 2, 3 índiozinhos, eu já fico pau e falo, professora, vamos trocar música, não são índiozinhos, são indígenas, essa canção é colonizadora, sei lá, é muito chata. Às vezes, dentro do que for possível, né? Não é possível fazer tudo, mas de pouquinho em pouquinho pincelar isso ao longo da tua trajetória, um pouquinho cada dia, sabe? Mudando e ficar atento às suas atitudes, eu acho muito importante. Exato. Eu sou uma pessoa que eu fico muito atenta às coisas que eu faço, às coisas que eu falo, como que eu falei, putz, será que eu falei de uma forma que a outra pessoa talvez tenha se ofendido? Acho que perguntar também para a pessoa, acho importante a gente até falar disso, perguntar para a pessoa como que ela gosta de ser chamada, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é transexual, você vai chamar ele de ele, você vai chamar ela de... Pergunta, se você tem dúvida, pergunta, né? Eu sou uma pessoa que às vezes eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho medo de falar alguma coisa e talvez ser interpretada, mas eu acho que assim, tem essa liberdade de você sentar com pessoas que entendem, que lutam pelos seus direitos, tem essa liberdade de você poder conversar e falar, poxa, como que é? Como funciona? É assim, é assim? Eu posso te chamar assim? Eu tô te ofendendo se eu fizer isso, né? E ficar atento aos sinaizinhos. Total, total. Esse processo de escuta constante, né? Sempre se colocando na posição de quem sempre está aprendendo e nunca minimizar o que o outro sente, né? É uma coisa que eu tenho evitado muito, tanto como uma liderança aqui no Instituto, quanto, enfim, como pessoa de maneira geral, nunca dizer que foi coisa da cabeça do outro. Não existe coisa da sua cabeça. Se você sentiu, eu preciso levar aquilo como alguma forma de aprendizado para mim. E não é porque a gente é mulher, não é porque eu sou uma mulher negra, você é uma mulher branca, que a gente vai deixar de oprimir outras mulheres com as nossas falas. Né? Então, a gente sempre tem que estar em posição de aprendizado, porque às vezes a gente também pode se colocar muitas vezes num papel de, tipo, mas eu também estou sendo oprimida. Sim, mas a gente também oprime. Então, como é que a gente se coloca sempre numa postura de aprendizado constante, de escuta constante, de não colocar aquilo como se fosse coisa da cabeça da outra ou do outro, né? Total. Tipo, alguém falou assim,
Poxa, você falou isso, acho que pesou um pouco, não gostei dessa palavra. Opa, tem alguma coisa aí, não é tipo, ai não, amigo, isso é coisa da sua cabeça, sabe? A gente precisa prestar Você se atenção nisso. questionar e fazer uma autocrítica, né? Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro. Agora, a gente Exato. sentar e olhar as nossas atitudes, o que a gente está fazendo, é difícil, dói às Muito. vezes, dá Dói, preguiça, mas a dói, gente dói, tem que fazer, é necessário. dói. E é na dor que Exato, a gente cresce. exato, exato. É na dor que a gente cresce. Nossa, gratidão. Você não sabe o quão potente foi para mim esse papo, o quanto me agregou. E, assim, sou muito grata a você de verdade. E quero que você saiba que você pode contar comigo no que você precisar sempre. Estamos juntas. E vamos juntas nessa luta aí e em muitas outras que Com vamos comprar certeza, aí para a gente ser feliz e ser livre, né? com certeza, vamos sim. O que for, que é tudo nosso, assim, todas as lutas possíveis, né? Acho que se cada um se dividir um pouquinho e fizer um pouquinho a sua parte, já ajuda e muito. Tudo é possível. Com certeza. Querida, um super beijo. Um beijão.